Olá, Júlio. Inês Maria. Foi a polémica durante dias, todas as semanas há uma polémica diferente nas redes sociais, como acontece. Tem acontecido sempre, não é? Um território tão facilmente inflamável, onde tudo ganha uma dimensão, enfim. Tanto ganha uma dimensão gigante como, passados uns dias, desapareceu. Porque é substituído. É substituído, exatamente. É a polémica da semana, é isso mesmo. O professor universitário Daniel Cardoso esteve no programa Prós e Contras na RTP, onde disse que obrigar alguém a ter um gesto físico de intimidade com outra pessoa como obrigação coerciva é uma pequena pedagogia que depois cresce. E isto dando o exemplo das crianças que são obrigadas a dar um beijinho aos avós. Enfim, podiam ser os avós como as tias, como a extensa família, não é? As primas em terceiro grau. Não discriminemos. Para gravar isto. Não nos interessa aqui, francamente, avaliar as declarações do professor Daniel Cardoso. O que me espanta é a fogueira e o ódio que se erguem contra estas pessoas sempre que algo destoa do nosso padrão. E, claro que o ódio me assusta, é quase um mal banalizado, não é? Eu li seguramente houve outros, mas eu li um artigo que me pareceu muito bem pensado e depois escrito, como é evidente, do João Miguel Tavares, porque o professor Daniel Cardoso, com quem eu aliás já fiz um programa de televisão sobre o poliamor aqui no Porto, é evidente que nós exercemos poder sobre as crianças e no meio dessas questões podem surgir, os beijinhos aos avós, aos tios e tal, e outras bem mais, digamos assim, sentidas como agressoras pelas crianças, diga-se de passagem. Mas o João Miguel Tavares chamava a atenção para algo que realmente faz sentido. Aquilo que, na minha opinião, é um salto que nem todos estão disponíveis para dar, eu, por exemplo, não estou, nas afirmações do professor Daniel Cardoso, é quando ele depois disse que, e vou citar, depois vemos os estudos com jovens adolescentes e 40 e tal % deles e delas acham natural que o namorado lhes controle o telemóvel. Ou seja, isto dito assim, e ainda por cima com o Foucault pelo meio, que eu me agrada sempre ouvir citar, dá a sensação de que, nós obrigamos o menino a dar um beijinho ao avô e o menino, daí a 20 anos, é um universitário que acha perfeitamente lógico que se vá controlar o telemóvel. Isto é um salto mortal em termos de causalidade que uns poderão estar disponíveis para dar, outros não estão. Eu, por exemplo, não estou. O que não é nada grave. É uma diferença de opinião. Ponto final, é exatamente isso. Pronto. Nós ouvimos, concordamos ou não. Nem mais. Daí a este ódio e esta agressividade. É que a questão é que não se contra-argumentou. Não é? Uma pessoa podia contra-argumentar em relação a isso, ou a montante podia argumentar, como algumas pessoas argumentaram, em relação a, não senhor, obrigar as criancinhas a dar beijos aos avós faz parte de uma educação normal, etc, etc. Não foi isso que aconteceu. Aliás, depois acabou por se perder até algumas das coisas mais importantes, como, por exemplo, salientar-se uma vez mais que grande parte dos abusos se passam no seio da família. O que, evidentemente, é qualquer coisa que não nos agrada encarar. Mas as pessoas iriçam-se, as pessoas lançam-se em verdadeiros linchamentos públicos. E, de repente, já estava metido ao barulho o poliamor, o tipo de fotografias que o professor Daniel Cardoso tira, etc. Mas não lhe assusta essa necessidade de saciar o ódio que há em nós? De repente, eu não sei se foram as redes sociais que o mostraram, se ele sempre lá esteve. E é curioso verificar como o próprio professor Daniel Cardoso, numa entrevista que dá, diz, mas atenção, não podemos culpar as redes sociais por isto, não é? E aí é que se fala na tal banalização do mal. As pessoas é que têm dentro de si sementes de comportamentos destes. É evidente que o caráter instantâneo
Ganharam um megafone. Nem mais, completamente reflexo, não meditado das redes sociais, agrava tudo. Então, para não ficarmos amarrados a isto, se calhar faz sentido ir precisamente ao que a Inês referiu e o professor Daniel Cardoso também, que é a questão da banalização do mal. Assusta-me tanto. Da Hannah Arendt. Da Hannah Arendt, exatamente. Não é? O que é que ela escreveu? Uma das coisas que ela escreveu sobre isso. Ela foi assistir ao julgamento de Eichmann, em Israel. E ela escreveu assim: o problema com Eichmann era precisamente o facto de tantos serem como ele, e esses tantos não serem perversos, nem sádicos, mas eram e continuam a ser terrível e aterradoramente normais. Ora bom, é esta noção de que todos nós somos capazes de fazer, dizer e, às vezes, pôr em prática coisas más, sendo pessoas normais, mais do que isso, ao escândalo dos escândalos, sendo pessoas boas, esta convivência do bem e do mal dentro de nós, que muitas vezes é inaceitável. E na Segunda Guerra Mundial era muitíssimo mais fácil pensar em determinadas pessoas como extraterrestres ou enviados satânicos do que como burocratas que, intimamente convencidos, pelo menos alguns deles, que não estavam a fazer nada de mal, estavam a cumprir o seu dever, etc., etc., tinham contribuído para o Holocausto. Isso realmente é muito ameaçador. Aí penso que estamos todos de acordo. Um beijinho, Júlio. Até amanhã.